Introdução à Botânica. É uma parte da matéria que eu gosto muito, né? A Botânica. Inclusive, uma das áreas da biologia que eu mais gosto. Já tinha até cogitei, né? Antes de... Na época do vestibular, cogitei em fazer algo relacionado a isso, né? Para fazer biologia, trabalhar com botânica, né? Mas eu escolhi outros caminhos. Mas a gente vai trabalhar agora com botânica. E dizem que é difícil, dizem que é chato, eu discordo, eu acho muito legal. Mas cada um tem sua opinião, né? Então eu espero que vocês gostem. Vamos lá. Começamos com a botânica. Características gerais dos vegetais. Aquela classificação geral que eu sempre faço, né? Mas aqui a gente vai entender o quê? Que não vai ser só isso aqui hoje. São várias aulas para entender muita coisa. Por quê? Porque são seres mais complexos. Ou seja, a gente já elevou a complexidade. Tinha as bactérias, os vírus, vocês viram como o fungo foi rápido. Agora a gente vai entrar nos vegetais, que é um negócio mais complexo. E depois vem os animais, que ambos têm uma complexidade alta. Não dá para saber qual é mais complexo hoje. A célula eucariótica, vocês já sabem o que é uma célula eucariótica, né? Qualquer coisa volta na aula que a Nubia explica isso. A parede celular é formada por celulose. Ou seja, tem parede celular formada por celulose. Bactéria tem parede celular e é formada por peptídeo glicano. Já os vegetais, não. Não por peptídeo glicano, né? Presença de cloroplastos, mitocôndrias e pigmentos específicos, como clorofila A e clorofila B. A gente vai entender melhor a diferença de clorofila A e clorofila B. Não que você tenha que saber, meu Deus, a clorofila A é isso, a clorofila B é isso. Não, mas a gente vai entender que cada clorofila é importante na fotossíntese de algum jeito. Aqui a gente apresenta os cloroplastos, né, que são as organelas responsáveis por fazer fotossíntese, e os pigmentos que vão ajudar a fotossíntese a se tornar realidade. O amido é a reserva energética, eu já tinha falado, né, tinha dado esse spoiler antes. Agora o amido entra como reserva energética, não vai ser mais o glicogênio. São seres pluricelulares, não existe unicelular, e com tecidos diferenciados. Ou seja, a planta inteira, ela tem vários tecidos, ela não é que nem o fungo, que é tudo IFA. Tudo a mesma coisa, só muda onde está, um pouco mais, um pouco mais. Não, ela é que nem a gente. A gente vai ver que a planta ela vai ter tecido de reprodução sexual, tecido de condução, tecido de alimentação. A planta tem órgãos. É importante lembrar daquela organização celular que eu acho que foi eu que dei para vocês. Átomos formam moléculas, moléculas formam organelas, organelas formam células, células formam tecidos, tecidos formam órgãos. A planta ela tem diversos órgãos. E aí, se a planta tem diversos órgãos, é porque ela tem alguns tecidos para fazer órgãos, porque um órgão é mais de um tecido. Isso aí a gente já entende que a planta tem mais de um tecido, então tem tecido diferenciado. São seres autótrofos e fotossintetizantes, em sua maioria. Por que em sua maioria? Porque praticamente todos são. Tem raras exceções que raramente a gente vai comentar em aula, né? Então, a gente vai considerar que eles são autótrofos e fotossintetizantes. E aqui a gente vai entender o quê? Gametanjos e esporanjos como células de proteção aos gametas. Meu Deus, o que é isso? Eu nunca ouvi falar. Não se preocupe, a gente vai entender melhor. A finalidade principal desse slide é vocês terem o primeiro contato com as informações, mas também futuramente, se vocês precisarem de uma ficha técnica com as características principais, é olhar para esse slide. Esse slide ele tem assim, muita informação valiosa. Não é tudo, mas tem muita informação valiosa. Então, aqui a gente vai ter os gametanjos e esporanjos como células de proteção aos gametas. A gente vai ter um ciclo diploide, com alternância de gerações, geração N, geração 2N, ou seja, você entendeu o que é isso? Não, então, você vai entender, não se preocupa, você vai entender o que é essa alternância de gerações. E os embriões dependentes da mãe, tanto para nutrição quanto para proteção. Nossa, espera para passar lento. Os embriões dependentes da mãe. Aqui eu posso até fazer uma correlação. Cadê o meu cursor? Aqui. Os gametanjos e os esporanjos, como eles protegem os gametas, um gameta vai até o outro e fecunda, que nem como seres humanos, animais. E aí os embriões vai se mover dentro da mãe. Ou seja, tem uma relação. A gente vai conversar sobre isso hoje? Não, a gente não vai conversar sobre isso hoje, a gente vai conversar sobre quando for aula de reprodução
de planta. E tem 4 tipos de reprodução de planta. A gente vai ver tudo detalhadinho, gente. Não se preocupe. E a gente vai entender como que esse negócio de alternância de gerações, porque ela vai se reproduzir e praticamente cada vez que ela se reproduz, ela reproduz de um jeito diferente. Ela alterna. Primeiro o N, depois o 2N. O 2N forma N, o N forma 2N, e assim vai. Classificação das plantas. Esse slide, ele é basicamente como se fosse um glossário, né? Glossário é uma lista de palavras com seus significados, para facilitar o entendimento de vocês sobre algumas palavras que a gente vai usar bastante e que não é comum em, como fala, em outras matérias. Plantas talófitas são plantas que não possuem raiz, caule e folha. Plantas talófitas são plantas que não possuem raiz, caule e folha. Plantas cormófitas são plantas que possuem raiz, caule e folha. Ou seja, essas duas aqui, um é o antônimo da outra, ou seja, um é o oposto da outra. Plantas avasculares são plantas que não possuem vasos condutores, enquanto plantas vasculares possuem vasos condutores. Então, aqui nós temos mais um par antagônico. Plantas criptógamas têm estruturas sexuais não evidentes. Já plantas fanerógamas têm estruturas sexuais evidentes. Meu Deus, que nomes estranhos, como eu vou fazer para lembrar disso? Você vai vendo e vai decorando. Não decorando, mas você vai usando. Por exemplo, você vai olhar uma planta, e é muito importante quando for estudar, toda planta que você vê, inclusive a partir de hoje na rua, você olha para a planta. Principalmente a criptógama e fanerógama. Tem estrutura sexual evidente ou não tem? E aí aqui eu já vou dar um adiantamento. A estrutura sexual da planta é a flor. Ou seja, a partir de hoje, quando você andar na rua, você vê, nossa, aquela planta, dá para ver a flor dela ou não dá para ver a flor dela? E aí você olha, olha só, dá para ver? Fanerógamo, não dá para ver? Criptógamo. Já é mais profundo que isso? É mais profundo do que isso, mas para a primeira aula, para você ter uma ideia, já é algo legal de você acabar entendendo. Plantas embriófitas têm a presença de embriões dependentes da mãe. Plantas espermáfitas têm a presença de semente. Plantas antófitas têm a presença de flores. E aqui, então, 3 conceitos que não são pares antagônicos. Primeiro, porque 3 não dá para separar, né? Tudo bem. Plantas embriófitas têm a presença de embriões dependentes da mãe. Se vocês virem no slide anterior, uma característica geral das plantas é que todas são dependentes das mães. Ou seja, todas as plantas são embriófitas. Então, por que eu coloquei isso aqui? Vocês vão entender. Mas já vocês vão entender por que é importante saber o que é um ser embriófita. As espermáfitas são as que têm semente. Nem todas as plantas têm semente. Isso pode ser um choque para vocês, para quem não viu botânica ainda. E antófitas são as que têm presença de flores. E também, não são todas as plantas que têm flores. Apesar de isso ser mais fácil de pensar, mas nem sempre as pessoas veem tão óbvio isso. Agora, a gente vai apagar isso aqui. Agora a gente vai ver os principais exemplos de plantas para dar uma finalização nesse assunto de hoje. Cadê o meu negócio? Primeiro exemplo. Briófita. A briófita, ele é o grupo das briófitas é o grupo mais simples, nunca o menos evoluído, o menos complexo. Ele é representado pelos, olha gente, quase falar fungos, pelos musgos, olha só, já ia falar errado. Representada pelos musgos. Sabe aquela plantinha que quando chove cresce bastante, esse negócio escorregadio, você pisar nela, a chance de escorregar e descer rolando em algum lugar é alta? Então, são essas plantas. Elas são plantas bem simples. E daqui a pouco a gente vai ver uma característica principal delas. Mas adiantando, elas são talófitas, elas não têm raiz, nem caule, nem folha. Isso que vocês estão vendo aqui não é folha. Elas são avasculares,
ou seja, elas não têm vasos condutores no seu interior, no caso, condutores de seiva. Elas são criptógamas, não têm aparelho sexual evidente. Elas são embriófitas. Elas não são espermáfitas, ou seja, elas não têm semente. Elas... Qual era a outra? Não lembro a última. Deixa eu ver qual era a última classificação, que eu não lembro. Espermáfitas, antófitas. Elas não são antófitas. Por quê? Porque elas não têm flor também. Vamos para o próximo tipo. Esse aqui foi o primeiro tipo, né? A gente vai ter 4 tipos de vegetais principais, né? Primeiro, as briófitas. Segundo, as pteridófitas. As pteridófitas são o segundo grupo de complexidade, né? Vai aumentando a complexidade. Elas estão na Terra há bastante tempo, basicamente desde os dinossauros. Os dinossauros já existiam e elas também já existiam juntas. Que são a renda portuguesa. Eu vou botar o nome, porque curiosidade. Legal, né? Renda portuguesa. E renda portuguesa. Próximo. Isso aqui é uma avenca. Avenca. E a próxima planta, a samambaia. Samambaia. São os 3 principais tipos de plantas pteridófitas. E aí, quando eu digo plantas pteridófitas, eu estou querendo falar o quê? Eu estou querendo falar de plantas que são cormófitas, têm raiz, caule e folha. Isso é uma folha. Elas são criptógamas, não têm aparelho sexual evidente. Elas são... ai, meu Deus, como é? Elas são vasculares, elas têm vasos condutores. Elas são embriófitas. Elas não são espermáfitas nem antófitas. Vamos para o próximo grupo. Nós temos um segundo, agora é o terceiro. O terceiro são as gimnospermas. O que são as gimnospermas? Os famosos pinheiros. Primeiro aqui, a gente tem 2 exemplos, né? O pinheiro, a árvore de Natal, famoso, Natal, né? Final do ano. É muito comum, né? A árvore de Natal ser representada por um pinheiro, não por um vivo, mas por um pinheiro. E aí, isso aqui. Ah, mas isso aqui não tem formato de pinheiro. Mas é um pinheiro. É o pinheiro brasileiro, é a araucária. Muito comum no Paraná, né? É um símbolo muito importante do Brasil. Produção de móveis, principalmente usada, o que fez ela entrar bem em extinção, né? E por que ela é um pinheiro? Porque a semente dela é uma pinha, basicamente. E olha, acabei de falar que ela tem semente. Ou seja, eu vou até escrever aqui para vocês. Cormófitas vasculares. Cormófitas vasculares. É isso que eu quero destacar delas aqui. Elas são cormófitas e vasculares. E espermáfitas. Espermáfitas. O que é espermáfita? Tem semente, ou seja, a semente já começou a surgir nas plantas. Mas eu disse para vocês que tem 4 tipos, né? Então quer dizer que ela não está ainda no grupo mais evoluído. Então, tudo que a gente não tinha até agora vai ter que aparecer. Vai aparecer aonde? Vai aparecer nas angiospermas. As angiospermas são o maior grupo vegetal que tem. Basicamente, tudo que não está nos outros slides é uma angiosperma, né? Óbvio que eu não falei todas as outras, né? Não falei todos os exemplos de briófitas, pteridófitas e gimnospermas. Então, sim, né? Mas a maioria é angiosperma. A gente tem um ipê amarelo. A gente tem uma macieira, morango, orquídeas, girassol, uma imagem muito bonita, diga-se de passagem, milho. Mas o que tem tudo isso aqui em comum? Ó, flores.
tem uma cor muito ruim, né, gente? Peguei o verde. Tá roxo. Flores. Frutas. Frutas. Flores. Flores. Sementes. Sementes, olha só. Ou seja, tudo aqui, a gente percebe uma coisa. Ninguém tinha flor até agora, não tinha fruto até agora. Ou seja, as angiospermas são responsáveis pelo grupo em que há flor e fruto. Os outros grupos não possuem flor e fruto. E é uma coisa que vai distinguir bastante. E aí a gente vai entender como funcionam as flores, os frutos e tudo mais. E, ó, tem folha. Então, tem raiz, tem caule. Olha aqui para vocês verem. Aqui, ó. Tem a folha. Tem o caule. Aqui, ó. Tá no girassol. Tem o caule aqui. Tem a... Não, peraí, não tinha essa borracha aqui, não. Deixa eu apagar toda a tinta do slide. Eu tenho que clicar na seta aqui, e agora no PowerPoint. Isso, ó. Aqui, ó. Eu tenho a folha, eu tenho o caule, eu tenho a flor, eu tenho a frutinha, eu tenho a flor aqui, eu tenho o fruto aqui, mais flor aqui, e aí, aqui, né, vai ter a raiz lá embaixo e tudo mais. Ou seja, a principal característica desse grupo. E agora, eu vou apresentar para vocês a último slide. Nosso último slide é um slide muito importante, que é a filogenia dos vegetais. Ou seja, as relações de parentesco entre esses vegetais, esses 4 grupos. Por quê? Porque eles têm diferenças. Então, eles têm que estar classificados de algum jeito para que eles pertençam a algum grupo, o grupo dos vegetais. Porque mesmo diferente, eles têm semelhanças. E agora a gente vai ver, para finalizar a aula, quais são essas semelhanças. Primeiro, isso aqui, né? É um esquema de quadro, né? De filogenia. Sempre aqui aqui o ancestral mais antigo, né? Eu já sei o que eu vou fazer. Pronto. Aqui embaixo sempre é do mais ancestral até o mais em cima, né? E aqui também. Nesse sentido aqui, né? No sentido horizontal. Aqui na parte do canto esquerdo também vai ser a parte mais antiga, né? É nessa ordem que foi surgindo. A gente vai começar a falar aqui anteriormente às plantas. A gente vai começar a falar das algas. A gente não teve aula de algas ainda, vai ter, mas é importante o quê? As algas, elas vivem no ambiente aquático, ou seja, elas não têm o domínio do ambiente terrestre. E, ainda além disso, os embriões das algas, elas soltam os embriões na água, ou seja, eles não ficam presos às mães. E aí que vem a primeira relevância. Os embriões, eles passam a ser dependentes da mãe a partir de que ponto? A partir de que há uma conquista da vida na Terra. Por quê? Porque as briófitas, e aí eu estou falando do musgo, eu vou deixar anotado aqui, e aí as briófitas, ou seja, os musgos, eles começam a adquirir o espaço deles na Terra. Por quê? Porque eles passam a crescer na Terra, enquanto a alga não é capaz de crescer na Terra. Ou seja, essa passagem das algas para as primeiras plantas marca o início da independência da água, ou seja, o início da colonização da Terra pelas plantas. Mostrando mais uma vez aquele papo de que a vida surge na... Os embriões, eles passam a ser dependentes da mãe. A gente vai ver direitinho na próxima aula como funciona esse negócio do embrião ser dependente da mãe. Mas, ou seja, a planta vai cuidar do seu embrião. E aí é quando a gente começa a ter a evolução e o surgimento das plantas. No caminho evolutivo, das briófitas para as pteridófitas, surge uma coisa. A gente vai começar a ter os tecidos condutores de seiva.
o esporófito dominante, raiz, caule e folha. Meu Deus, o que é isso? O que é isso? É tudo que ela não tem. Ou seja, ela não tem tecidos condutores, ela não tem esporófito dominante, ela não tem raiz, caule e folha. Mas durante a evolução, algumas plantas vão adquirir. E elas já vão acabar tendo diferença em relação às briófitas. Que é quando surgem as pteridófitas. Samambaia. E aí surgem as samambaias. Eu estou colocando o indivíduo principal representando o grupo. Aí as pteridófitas, elas acabam consolidando um grupo que é um vegetal, já está conquistando terra, já está na terra inteira, tem tecido condutor de seiva, tem esporófito dominante, tem raiz, caule e folha. Mas eu falei para vocês, ela não tem semente, ela não tem flor, ela não tem fruto. Ou seja, ela tem limitâncias. E aqui, a gente acabou até falando um negócio que eu comentei, que é o musgo aqui é aquela plantinha que quando chove, cresce rápido. Por quê? Porque o musgo, mesmo ele conquistando o espaço terrestre, ele ainda precisa de água para se reproduzir. Assim como a samambaia. Na época do verão, é a época que as samambaias mais nascem. Por quê? Porque ela precisa ainda de água para poder ter fecundação. Já surgem novas mudanças. Que mudanças? Começa a surgir a semente e o pólen, ou seja, o pólen não existia, a semente não existia. E aí, como surge o pólen, começa a surgir o tubo polínico. E o surgimento do tubo polínico cria a independência de água para fecundação. Mas que raios é tubo polínico? Aqui a gente vai entender o quê? Que basicamente, nesses seres aqui, a água ela é como se fosse o espaço em que acontece a fecundação. Ou seja, para juntar o gameta feminino e o masculino, tem que ter água para que o gameta masculino consiga nadar até o feminino. Só que aí acaba surgindo, nesses dois últimos grupos, o tubo polínico. O que é o tubo polínico? Basicamente, uma planta produz um pólen, dentro do pólen vai estar o gameta, e aí aquele negócio, né, dentro do pólen vai estar o gameta, e esse pólen vai acabar quando estiver perto da planta, e esse pólen vai ser levado por vento, por outro animal, mesma coisa, por morcego, tem vários jeitos. A gente vai estar polinização também. Esse pólen, uma planta produz um pólen, esse pólen é levado de vários jeitos até a outra, e quando chega na outra, não precisa de água para que haja a fecundação. Não, esse pólen ele acaba se esticando, se esticando, se esticando, fazendo um tubo para que leve o gameta masculino até o feminino. Ou seja, acaba tendo independência de água para a fecundação. Ou seja, quando acontece essa independência da água para que aconteça a fecundação, acaba tendo a total conquista do ambiente terrestre. Por quê? Porque deixa de ser necessário água. Se chover ou se não chover, vai ter fecundação. É óbvio que precisa da água para sobreviver, né? Assim como a gente precisa, né? Mas a planta consegue sobreviver alguns dias sem água. A gente também vai entender no futuro, porque ela tem suas reservas e tudo mais. E aí surgem quem? Surgem as gimnospermas. Você tem noção desse aqui? Vou deixar rabiscado aqui. Surgem as gimnospermas. E aí, as gimnospermas, elas têm o quê? Elas têm tudo que já está aqui. Não tudo, né? Vai ter o que vai vir ainda, mas sim, tudo que já passou tem. Já tem embrião dependente da mãe, tem tecido condutor de seiva, tem esporófito dominante, que a gente vai entender depois o que é esse esporófito dominante, tem raiz, caule e folha, tem semente pólen, tem tubo polínico, tem a independência da água para fecundação, mas ela não tem flor nem fruto. E adivinha só uma das próximas coisas que acaba surgindo? Flor e fruto. Além disso, surge o endosperma 3N e a dupla fecundação. Flor e fruto vai surgir dando lugar ao grupo das angiospermas. Quando surge o grupo das angiospermas, acaba surgindo as plantas com flores e frutos. O endosperma 3N, que é como se fosse uma reserva energética capaz de dar o start para a semente se tornar um novo ser vivo, né? E por que é 3N? Porque o endosperma que vai ter aqui, nas gimnospermas, ele não é 3N, ele é mais fraco, como se esse endosperma fosse mais forte, mais energético. Ou seja, vai favorecer também para a produção de novos indivíduos e vai ter uma dupla fecundação,
que tem a ver com pólen, eu vou explicar isso para vocês depois. Mas o que eu quero que vocês entendam de tudo isso? Deixa eu apagar isso aqui e deixa eu limpar isso aqui também. Ou seja, as plantas, elas têm uma evolução para cá, porém, todas que estão nesse nível aqui são igualmente evoluídas, não sendo uma mais evoluída que a outra, e sim tendo graus de complexidade diferentes. E esses pontos aqui são os pontos em que surgem novas características que acabam dando origem a um novo grupo. Tinha as algas, que fazem fotossíntese, isso não é novidade para ninguém, eu acho. A alga faz fotossíntese, alga verde, por isso que tem oxigênio no mar. Surge a dependência do embrião a dependência do embrião pela mãe. Depois surge esses aqui, vai surgindo. Cada vez que surge mudanças relevantes, acaba tendo a mudança. E, basicamente, isso é o que eu quero que vocês entendam hoje. Que aquelas nomenclaturas, cormófita, talófita, vascular, criptógama, fanerógama, embriófita, antófita e espermáfita. Entender os principais representantes de briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. E isso aqui é de uma importância. Eu quero que vocês saiam dessa aula aqui hoje, terem consciência o que surgiu a cada momento. Porque, assim, tem questão fácil que você mata assim. E chega a ser surreal, porque são questões que você não pode errar. Porque a maioria das pessoas vai acertar, então você vai acabar sendo prejudicado. Pegar uma questão do Enem, provavelmente está nas monitorias, mas depois pesquisa. É uma questão que ele dá basicamente um esquema desses. Ele vai perguntar, por exemplo, ele vai dar que esses esquemas, vai perguntar que característica permitiu, não é spoiler. A flor, ela é colorida, então ela atrai muitos animais, muitos pássaros, insetos acabam vendo a flor colorida e vão para a planta, e acaba isso, o pólen vai no corpo do animal e ele leva para outra planta. Vai perguntar que característica surge aqui que favorece a presença de animais nas plantas. Você vai saber que é a flor. Por quê? Porque a flor é chamativa. Mas se você não soubesse o que aconteceu aqui, você não ia saber responder. Tem uma questão do Enem 2019, que é basicamente assim, resposta. Você vai ver que é de uma simplicidade para ser feita, em comparação ao que você viu aqui, que acaba sendo uma questão que você não pode perder. Então, é importante ter tudo isso aqui enraizado. Inclusive, a parte de botânica dessa aula é muito mais importante do que a parte de fungos. A parte de fungos não é tão relevante quanto a parte de botânica. Então, se for para dar prioridade, dê prioridade para a parte de botânica. A parte de fungos, o último slide, está tudo principal lá, volta naquele slide se você tiver dúvida, mas o resto dos slides não são tão importantes quanto isso aqui, porque botânica cai muito mais. Certo? Bom, é isso. Qualquer dúvida, eu vou deixar aqui anotado o meu e-mail. Cadê meu negócio? Eu vou deixar anotado o meu e-mail. Bom, tem o meu número também lá no grupo. Se você quiser mandar no WhatsApp, pode mandar à vontade. E aqui, biologia, se tiver dúvida, pode mandar também no Instagram, nesse @. E é isso. Qualquer dúvida, só entrar em contato. Tem e-mail e tudo mais. Entrar em contato com a coordenação também sem problemas. E é isso. No mais, bons estudos, façam as monitorias e até a próxima.